Valeu. Agora a segunda, que você é o cara mais tecnológico aqui de todo mundo. Então, você acha que os recursos digitais atuais, vídeos, podcasts, blogs, estão sendo bem utilizados como ferramentas de popularização da literatura afro-brasileira? Se não, quais estratégias podem ser tomadas? Bom, a gente tem um problema sério que é o acesso à tecnologia, né? Então, para uma pessoa conseguir produzir um podcast, você tem que ter algum equipamento, né? Mesmo com hoje sendo muito mais simples, mas alguma tecnologia você tem que ter, nem que seja internet de qualidade para você captar, né? Então, você fazer um vlog, você fazer um podcast, isso acaba que dificulta um pouco, até o professor Ricardo colocou no início, né? A gente tem uma população de pessoas empobrecidas no Brasil, que querem se expressar, mas não tem acesso. Eles não têm acesso à tecnologia. Até a internet é uma coisa que é um pouco mais difícil. Então você tem, na verdade, meio que dentro dos produtores culturais, de produção de conteúdo, tem uma mínima parcela que são pessoas pretas, mas esses pretos são pessoas que têm uma condição de ter aquela tecnologia. Então, assim, a minoria da minoria produzindo. E acaba sendo dois caminhos. Ou você não tem, de fato, uma representatividade de pessoas que produzem ou queriam produzir, né, conteúdo para essas plataformas, as pessoas não são representadas, ou você tem, na verdade, um grande falar sobre. A gente tem muita produção de conteúdo de pessoas falando sobre a literatura preta, falando sobre a cultura preta, mas não tem, de fato, uma ampliação nesse leque de pessoas falando, né, produzindo sobre. E aí tem um detalhe interessante, como eu também tenho esse podcast, né, que depois aí vocês podem acessar, fazer propaganda, né, que é o podcast Descentralizando as Letras, a gente tem as estatísticas, né? A gente fez recentemente um podcast maravilhoso, que trouxemos uma poeta preta chamada Daíta Alves, e esse podcast assim, foi incrível de verdade, um conteúdo muito bom, a produção ficou muito boa também desse podcast, não foi porque eu fiz, né, não é isso, mas se você comparar com a audiência que a gente teve com o podcast sobre literatura, por assim dizer, clássica, né, quando a gente fala de literatura clássica no Brasil, geralmente é literatura branca, que foi o podcast que a gente falou sobre Guimarães Rosa, é quase que o triplo de audiência desses primeiros dias. Então, assim, existe meio que um receio das pessoas ouvirem porque acham que vai ser uma coisa de mimimi, vai ser uma coisa só falar sobre isso, só falar sobre negros, que na verdade é isso, né? É isso, mas no sentido de falar sobre a cultura da população preta, né, dessa literatura, mas as pessoas, por ter esse mito da democracia racial, acham que é reclamação vazia, que não tem realmente uma finalidade essa reclamação, essa resistência. Então você tem essa coisa que não, o Brasil é democrático demais, todo mundo é a maioria, todo mundo pode ter o mesmo acesso à escola, o mesmo acesso às universidades, todo mundo é igual. Não sei por que agora está se falando de literatura preta, não sei por que agora está se falando de cultura preta no Brasil, que a gente não tem problema. Então, essa mentalidade, que também não é só das pessoas brancas, tá? Isso é bom salientar, a gente tem aí um deputado que é preto, que odeia o movimento preto, a gente tem o presidente da Fundação Palmares, né, que a gente, cada dia que escuta esse senhor falar, a gente fica um pouco cada vez mais surpreso, né? Eu nem sei se me surpreendo mais com alguma coisa hoje em dia, acho que talvez nem tenha mais surpresa com nada, mas existe também esse lado, essa lavagem que foi feita, de que se você reclama, você é uma pessoa que é negativa, que você não tem para que reclamar, porque você tem tudo, tem acesso, existe educação para todo mundo, acessível, e quem sabe que não é, né? Então, talvez aí a gente tenha nesse Enem, que talvez seja realizado, né, com a situação de pandemia, mais um pouco desse fosso sendo cavado, dessa desigualdade que a gente tem no Brasil, né? Não tem como. Mesmo que você seja a pessoa mais positiva, a pessoa mais idealista do mundo, achar que uma pessoa de uma comunidade carente, ela tem o mesmo acesso à tecnologia de uma pessoa que vive na zona norte do Recife, ou que vive em locais privilegiados. Então, é meio que... E ouvir, né, o ministro da Educação falar,
Mas o Enem não foi feito para reparar desigualdades, né? Então, a faculdade, a universidade não foi feita para isso. Se não é a educação que repara desigualdades, na verdade, eu rasgo o meu diploma, né? Para que serve? Então, se não é a educação que repara a desigualdade, o que é que repara? Se nem são políticas públicas, como eles mesmos não fazem, e também não é a educação, o que poderia reparar a desigualdade no Brasil, né? Talvez um passe de mágica. Era isso.